O bicampeonato de Fábio Quartararo tá por um fio na MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. A situação não é nada boa. Fábio Quartararo remou, mas está morrendo na praia. Depois de muito se esforçar e muito liderar a temporada 2022 da MotoGP, o francês vai para as últimas 3 corridas da temporada com só 2 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia, o vice-líder da disputa. O cenário não é nada bom, e por 2 motivos. Primeiro, porque ele não tem a melhor moto do pedaço, quem tem é o Pecco. E outro, porque ele não tem ninguém para ajudar. A gente já falou disso outras vezes, né? A gente já bateu aqui nessa tecla milhares de vezes. Ele não tem, nos companheiros de equipe, pilotos que ele possa colocar entre ele e o Pecco. Então, roubar pontos do Pecco é muito mais difícil. E o Bagnaia tem isso. O Bagnaia tem gente para enfileirar entre ele e o Quartararo, se ele assim quiser. A Ducati tem, além do Pecco, outros 7 pilotos. E esses pilotos estão dispostos a jogar o jogo. Até porque eles não têm alternativa. Eles têm que jogar o jogo. Não faz o menor sentido que eles não ajudem a Ducati a conquistar um título que não vem desde 2007. E a gente viu isso acontecer na pista nesse fim de semana. E não dá nem pra gente falar que, nossa, foram cenas lamentáveis que aconteceram na Tailândia. Porque não foram. Né? É absolutamente compreensível o que aconteceu ali. Não tinha o menor motivo para o Zarco arriscar derrubar o Bagnaia. Ah, nossa, mas ele ia conquistar um pódio. É verdade, mas a que custo? Ele podia ter arriscado derrubar o cara que é o vice-líder do campeonato. Não valia a pena? Não valia. A situação dele dentro da Ducati ia ficar complicadíssima se ele fizesse isso. Então, não tinha por que fazer. Então, a situação do Quartararo é muito difícil. É muito difícil. Especialmente porque a Tailândia era uma corrida que estava marcadinha no calendário para pontuar bastante. Para marcar bons pontos e para tentar aumentar essa vantagem na liderança. O GP de Aragão tinha saído muito caro para ele. Aquele abandono tinha custado muito alto, porque ele perdeu boa parte da vantagem que ele tinha. 2/3 da pontuação que ele construiu ali, da margem que ele construiu no campeonato, foram embora com aquela queda em Aragon. Então, quando ele teve a chance ali no Japão de estender a margem, foi uma sorte tremenda, porque tudo deu errado para a concorrência. O Pecco caiu de novo e o Aleix Espargaró teve o erro da Aprilia. Então, nessa corrida da Tailândia, ele precisava de uma boa performance para conseguir esticar mais um pouco essa vantagem, né? Aumentar ela mais um pouco. Mas deu tudo errado. As coisas começaram a dar errado com a meteorologia. A previsão do tempo errou completamente, porque tudo indicava que ia ser um fim de semana de muita chuva. E isso não aconteceu em nenhum momento ao longo dos treinos. A MotoGP conseguiu pista seca durante todo o fim de semana, exceto na corrida. Começou a chover durante a Moto2, né, antes ali mesmo da largada. A prova da Moto2 precisou ser interrompida em bandeira vermelha. Depois eles ficaram, não, vai recomeçar. Tentaram recomeçar, não conseguiram, aí acabaram desistindo, cancelaram a prova, distribuíram só metade dos pontos. E aí atrasaram o início da MotoGP, porque também não tinha condição. Depois, quando eles largaram, muita gente dizendo que também não podia ter começado aquela prova, porque as condições de visibilidade eram muito ruins, tinha muita água acumulada em determinados pontos da pista, então foi uma situação bem complicada ali. Mas, quando ele foi para a pista, ele era o 4º no grid, então tinha sido uma boa classificação, era o melhor grid dele desde o GP da Grã-Bretanha. Então, quando ele saiu, tinham boas chances. No fim de semana eles tinham um ritmo bom, então largando em 4º, dava ali para se sair bem. Se ele tivesse mantido o 4º lugar, já ia ser um dia bom. Mas, na primeira volta, o Jack Miller colocou ele para fora da pista, não foi um lance, nossa, o Miller merece ser punido, não foi nada disso. Foi um incidente de corrida normal, lance normal da prova. O Miller colocou ele um pouco para fora da pista, ele já perdeu um pouco de posição. E aí, ainda na primeira volta, ele teve outras saídas de pista. E isso jogou ele de 4º para 17º, logo nos primeiros metros. E ele não teve mais como recuperar. Ele até chegou a cair para 18º, depois que ele foi superado pelo Pol Espargaró, mas conseguiu terminar em 17º. 15,1, ele não somou nada nessa corrida. Enquanto o Pecco terminou em 3º. O Pecco poderia ter terminado pior. Por quê? Porque o Marc Marquez tentou passar, o Marc Marquez estava numa boa corrida, tentou passar,
Depois o Marques explicou que não teve como, que ele bem que tentou, mas que ele não achou um ponto para passar, que ele não conseguia se aproximar o suficiente. Aí ele explicou que a Ducati, além de ter um motor muito forte, ela tem uma aceleração impressionante, então que a retomada dessa moto é muito boa, que é a melhor moto do grid, com certeza, então que é muito difícil você conseguir bater as Ducatis. Então o Marques não só não conseguiu passar, como ele ainda foi superado pelo Johann Zarco. E aí o Zarco até que deu uma ensaiadinha de ir para cima do Pecco, mas depois ele acabou controlando, se afastou e deixou o Pecco embora. E aí o Zarco admitiu depois que se fosse por uma vitória, ele tentaria, mas que se tratando de um pódio, que ele não foi para cima do Pecco. Faz completo sentido, né? O Zarco é um piloto de uma equipe satélite, é um piloto que está contratado pela Ducati, e como o Simon Crafar, que é repórter e ex-piloto da MotoGP, lembrou, o Zarco teve a carreira salva pela Ducati, né? O Zarco estava no limbo quando a Ducati resgatou ele, botou ele para correr primeiro na A20, que ele até tinha dito que não queria, mas a Ducati resgatou ele. Então não faz o menor sentido que ele agora vai, né, tipo, morder a mão de quem te alimentou. Ele não vai fazer isso. Então não tinha por que ele arriscar o Pecco, arriscar derrubar o Pecco num incidente besta qualquer e arriscar o campeonato da Ducati. Não teria sentido fazer isso, por causa de uma posição a mais. Ah, era um pódio. Era um pódio, mas né, ia valer a pena? No fim das contas, acho que seria uma tentativa que podia acabar sendo desastrada demais e ele não precisava disso. Acho que, né, existem outros momentos ali para você tentar esse tipo de coisa, não com o cara que é o vice-líder do campeonato, não com o cara que pode interromper uma seca de títulos como a que a Ducati encara aí há anos. Então o Zarco reconheceu que não tentou mesmo. Então a situação do Quartararo é ruim em diversos cenários. Ele tá lutando contra um cara que tem a melhor moto do grid, contra um cara que tem um monte de gente que pode ajudá-lo, e contra um cara que, além de tudo, ele ainda tem a galera para fazer o papo motivacional, né? Porque ele contou que o Miller, quando ele viu que estava chovendo, ele também não ficou muito confortável, porque ele tinha um ritmo forte no seco, mas nas corridas no molhado ele não tinha ido bem ao longo do ano. Ele não tinha ido bem na Indonésia, não tinha ido bem na classificação no Japão. Então, quando ele viu chovendo, ele ficou meio assim. E aí o Miller foi lá, sentou com ele, foi conversar com ele. E aí ele convenceu, né? O Miller convenceu ele de que ele podia ir bem. Então ele reconheceu depois que a conversa com o Miller fez diferença para ele. E aí foram perguntar pro Miller, pô, o que você falou? E aí o Miller falou, não vou levar o mérito disso não, eu não falei nada demais, eu só achei que alguém precisava lembrar ele que ele é um baita de um piloto e ele precisava ter consciência disso. Então é assim, quando ele tem dúvida, ele pega o telefone e liga pro Valentino Rossi, liga pro Casey Stoner, ele tem o Miller para aconselhar. Então ele tem um universo todo de pessoas disponíveis, então tá tudo funcionando muito bem pro Pecco. Mesmo com os muitos erros que ele cometeu na temporada, ele ainda tá ali, na vice-liderança e agora a 2 pontos. Ele recuperou uma infinidade de pontos, porque ele teve muito atrás do Quartararo na temporada e ele conseguiu recuperar agora. Então tá muito, muito difícil pro Quartararo. Restam só 3 corridas. Austrália, Malásia e Comunidade Valenciana. Vai ficar muito difícil para ele se manter à frente. Se eu tivesse que apostar, eu diria que ele perde a liderança do campeonato já na próxima corrida. E eu não acho que ele vai conseguir chegar ao bicampeonato. Porque parece, que eu escrevi isso na análise do domingo, que o título da MotoGP escolheu para quem ele vai. E o título da MotoGP parece que quer morar em Borgo Panigale. Porque tudo está conspirando a favor da Ducati e contra o Quartararo. Porque toda vez que ele consegue um respiro, vem alguma coisa para sufocar ele de novo. Então nada está funcionando dessa vez. Triste. Triste, mas as coisas correram todas contra ele. Seria interessante a gente ver um cara com a moto mais fraca conseguindo dominar a moto mais forte? Seria, mas eu acho que, né, tipo, Davi versus Golias não vai acontecer dessa vez. Acha que vai? Me conta aí e a gente se vê na semana que vem. Valeu!